Provavelmente vocês estão escutando um ruidinho no fundo. Gente, limitações do home office, né? O computador tá fazendo um barulho. Eu preciso pegar o computador da minha namorada, porque a webcam não funciona. Eu comprei uma webcam, o programa que eu uso para gravar não reconhece. Desabafo. Vamos lá. Se tem a reação de neutralização total, também tem a neutralização parcial, tá? Na total é aquela em que a gente vai neutralizar todas as espécies que vieram de ácido ou de base. Ou seja, não vai sobrar H+, não vai sobrar OH- na fórmula do sal. Vai tudo embora. Então, há casos, né, na neutralização parcial em que vai ter sobra, e se sobrar H+, vai ser neutralização parcial ácida. Se sobrar OH-, neutralização parcial básica, assunto para outro vídeo, tá? Primeira, neutralização parcial ácida. Vai originar um sal que tem uma classificação diferente. O sal que vinha da reação de neutralização total, eu sei que é muito conceito, vai vendo devagarzinho, anotando essas coisas, pausando, tá aí no YouTube, tá? Vai fazendo no seu tempo. A reação de neutralização total origina sais que são classificados como sais neutros, porque não tinham nem H+, nem OH- na sua composição. Sais ácidos, adivinham o que eles vão ter? 2 cátions, um deles sendo OH+. Então ele vai ter o OH+, que sobrou do ácido, e vai ter o cátion da base, porque um sal sempre tem um cátion que vem da base, tá? Cuidado com uma coisa, eu só vou citar, não vou explicar, não é matéria para agora. Mas dizer que o sal é ácido, você está dizendo da classificação dele. Você não está dizendo das suas propriedades em solução. Não quer dizer que ele torna uma solução ácida, que ele reduz o pH. Ele não tem propriedades ácidas, não necessariamente, tá? Aliás, muitas vezes eles vão ter propriedades básicas, inclusive. Um sal ácido que tem propriedade básica. Foi isso que eu disse. Uma coisa é a classificação, é a prateleira que a gente vai colocar ele no estudo dos sais. A outra coisa é a propriedade que ele vai ter em solução aquosa, tá? Estou ensinando vocês a classificarem agora. Só classifica. Para depois a gente conversar sobre a propriedade, se é ácida, se é básica, se é neutra também, dentro da solução. Isso é outro assunto, não é para já. Então, lá atrás, na reação de neutralização total, muitas vezes a gente tinha que balancear. Na reação de neutralização parcial, às vezes aparece para você assim, ó, coloque 1 para 1. 1 para 1 é proporção estequiométrica, 1 mol de ácido para 1 mol de base. Por quê? Se você se depara com essa reação fazendo aquela análise da quantidade de H+ com a quantidade de OH-, lembrando, né, que H+ é 1 de H+ para 1 de OH-. A proporção entre eles deve ser 1 para 1, para originar a molécula de água. Para ter a reação de neutralização total, deve ser 1 para 1, proporção entre H+ e OH-. Mas esse ácido, uma fórmula de ácido, ou seja, só 1 mol do ácido, já tem 2 H+. É a fórmula dele, está aqui, H2CO3. Enquanto a base só tem uma hidroxila. Então a gente já viu que tem excesso aqui. O ácido está em excesso. Temos 2 de H+ para apenas 1 de OH-. Beleza? O que eu faria se fosse lá atrás na neutralização total? Eu ia balancear. Eu ia colocar 2 aqui na frente do hidróxido de sódio. Reação de neutralização é a única que a gente balanceia antes de montar. Antes de ter produto, a gente já consegue balancear, sabendo que a proporção entre ácido e base, né, ou melhor, entre as espécies H+ e OH- deve ser 1 para 1. Mas a reação me obrigou a não balancear. Ela me obriga a colocar 1 para 1. Eu sigo a orientação dela. Ou seja, 1 de H+, vamos já passar um pouquinho para frente aqui, depois eu explico as cargas. 1 de H+ com 1 de OH-, eu vou ter água. Uma molécula de água apenas. Eu sei que eu tenho H+ suficiente para formar 2 moléculas de água, mas eu não tenho OH- suficiente. A hidroxila está em falta, vai acabar primeiro, beleza? Ela é o limitante aqui para determinar a quantidade de moléculas de água que se formam. Então, formei uma molécula de água e um H+ sobrou, cara. Ele não conseguiu reagir com a hidroxila. Então, ele vai ser incorporado na fórmula do sal.
Olha, eu nem preciso falar de questão de formulação, de íons aqui, porque isso é assunto dos outros vídeos, tá? De onde que veio esse 2, por que o CO3 é 2-, isso é matéria anterior, beleza? E na hora de dar a fórmula do sal, é só juntar tudo que sobrou, né? Lembra que o sal, ele é a somatória do resto que sobrou por aí, né? Então, Na, temos o sódio, H, também sobrou, né? E o CO3, que é o ânion. Então, este sal, por classificação, é um sal ácido, mas vocês vão ver já já que ele não tem característica de ácido. Temos aqui a nomenclatura dele, sempre vou trabalhar a nomenclatura. E para dar a nomenclatura do ácido também tem que dar a nomenclatura. Aliás, para dar do sal você tem que dar do ácido, né? Então o ácido é o ácido carbônico. Isso também, matéria dada lá atrás. Ico origina o ato. Carbônico origina o carbonato. Mas aí você tem que tomar um cuidado. Ele não é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio teria uma fórmula um pouquinho diferente. Ele tem um hidrogênio aqui e você tem que expressar já na nomenclatura que aquele hidrogênio está ali. Primeira possibilidade, carbonato. Lembra que o nome do sal é de trás para frente? Esse é o mais oficial, vamos dizer assim. Carbonato ácido de sódio. Primeira possibilidade. Segunda, hidrogenocarbonato de sódio. Não está errado, é assim mesmo. Hidrogeno, eu não escrevi errado, é um jeito de falar que esse hidrogênio ácido está presente ali. Ou o nome mais famoso, mas menos oficial, eu diria, bicarbonato de sódio. Tá? É o nome que a gente vai encontrar no comércio por aí. Eu listei algumas aplicações, já destaco uma, ele é um antiácido, está lá no EMA, sal de fruta, né? Então, como que ele é classificado como um sal ácido, mas ainda assim tem propriedades antiácidas? Então, esse é o dilema que vai ser explicado para frente. Sal ácido porque esse hidrogênio da sua fórmula veio da sobra da reação de neutralização. Sobrou uma parte que era do ácido, beleza? Hidrogênio, a gente está careca de saber que o H+, é característico do ácido. Isso a gente sabe muito bem. Mas, como ele tem propriedades básicas, e esse é o porquê que eu estou deixando para depois, mas por ter propriedades básicas, agora vocês que conhecem a reação de neutralização já conseguem imaginar. Ah, beleza, se ele tem propriedades básicas, uma base reage com um ácido. Ele não é uma base, mas ele tem caráter básico. É uma sutileza que a gente vai explicando aí com o tempo. Também é usado como fermento, ele é um fermento químico. O biológico é uma levedura, tá? O fermento químico, pó royal, por exemplo. Extintor de incêndio tem alguns que são à base de bicarbonato de sódio. Desodorante, por ser um fungicida, né? Você passa lá, ele vai acabar com os fungos que vão gerar o odor. O creme dental, por ser abrasivo, né? Ele faz ali, aquele atrito vai acabar limpando melhor seu dente. Uma série de aplicações. Cada família usa o bicarbonato para uma coisa, né? Para limpar o tênis, para limpar tal coisa. Na limpeza ele tem várias aplicações, com certeza você tem alguma coisa a acrescentar aqui. Exercícios. Ainda a respeito do bicarbonato de sódio, eu peço 3 questões aqui. Primeiro, citar um processo industrial que permite a obtenção do bicarbonato de sódio, mas mostrando as reações envolvidas, né? Não é só para falar o processo tal e dar um nome, coloque as reações aí. Tudo escrito à mão na hora de entregar a atividade, tá? Qual a reação que permite a utilização do bicarbonato de sódio como fermento químico? Beleza? Como já disse, ele é usado como fermento químico. Tem uma reaçãozinha só lá que vai mostrar por que ele é o fermento, por que ele faz a massa crescer. Coloque essa reação aí. À mão. Qual é a reação que permite a utilização do bicarbonato de sódio nos extintores de incêndio? É a menos importante, mas também você vai achar numa pesquisa rápida na internet.